Hoje de manhã veio um rapaz me chamar lá na porta da minha casa, né? E aí eram dois rapazes de moto e tal, e eu fui atender e aí o rapaz me disse que o cavalo dele tinha entrado aqui dentro, né? E que ele queria tirar, mas, né, como como está cercado, né? Aí eu falei assim, mas como é que ele entrou lá? Aí ele falou, não, é porque ele estava pastando do lado da casa da minha avó e deve ter rompido a cerca ali e tal. E, bom, resultado. Aí eu me lembrei, né, porque toda vez que antigamente as pessoas iam lá, às vezes 7 horas da manhã, 8 horas da noite, até para dizer que um cavalo meu tinha fugido, ou enfim, ou estava indo para a pista. Então eu comecei a ficar assim apavorada, né? Toda vez que alguém tocasse a minha campainha muito cedo ou à noite, eu ficava apavorada porque eu pensava que já era alguma coisa acontecendo com os cavalos, né? E hoje ele falou para mim assim, eu falei assim, mas onde ele está? É que ele não está conseguindo sair e tal. Porque eu peço ao o seu Wilson tem a incumbência, né, de estar sempre verificando as cercas. É uma coisa que a gente tem que aprender com cavalos. Não podemos medir segurança, tá? Então a gente tem que estar sempre vendo cercas, tem que ser rígida, você tem que programar isso aí. Olha, programar, olha, vamos verificar tal cerca, como é que estão as cercas lá. Ou quando o funcionário é muito bom, ele até chega, olha, eu já verifiquei as cercas lá quando ele está roçando, tem uns três morões que não estão muito bons, é bom é melhor trocar. Quando eu voltei para aqui, depois do Covid, estava tudo péssimo, né? Então realmente estava tudo péssimo. E aí o que aconteceu? Eu até seu Wilson, quando ele começou a roçar aqui, ele foi botando alguns morões que ele estava encontrando por aí, ele estava roçando, né? E aí ele foi colocando até uns galhos de árvore mesmo, que estavam no chão. Aí ele foi cortando e foi colocando para fazer a cerca, né? Para os cavalos não passarem. Os cavalos estavam passando muito lá para o outro lado do meu vizinho e eu mesma, umas 3 ou 4 vezes, eu fui lá pegar o cavalo no cabresto para trazer. Outra coisa, lá em cima do morro tinha mais ou menos em torno de 11 morões que estavam faltando, que estava tudo despencado e eu não sabia, e o cavalo estava descendo por ali. E depois que o seu Wilson veio para cá, aí sim ele foi para lá, ele tem muita disposição, seu Wilson, graças a Deus, ele subiu logo com os morões, porque eu tinha comprado morões, estavam aqui embaixo, ele subiu no lombo mesmo, né, nas costas, e ele no mesmo dia fez a cerca, acertou tudo, porque os cavalos estavam saindo, né? E lá embaixo, quando eles desciam o morro pelaquele lado, né? Lá para cima, ó, tá vendo? Não, peraí, é para cá. Para cá, peraí. Lá em cima, deixa eu ver assim, peraí, que a gente vai ajustar isso aqui. Então, lá em cima no morro, né? Lá em cima no morro, lá para cima, do outro lado, tinha mais em torno de 9 a 11 morões, que estava assim uma cerca totalmente desfeita, né? E os cavalos podiam descer por lá e ir até a rua.
Então, algumas vezes até os vizinhos de lá me disseram, olha, eu tenho um cavalo aqui e tal. Geralmente era a Esperança. A Esperança começou a sair e começou a fugir, descendo por lá, né? E, e aí que eu me toquei que essa cerca não estava boa. Mas seu Wilson ainda não tinha ido lá para cima nem nada. Tinha uma moça que estava trabalhando aqui comigo e ela me disse que estava tudo ok. Outra coisa também que a gente não pode acreditar são assim essas pessoas, porque às vezes a preguiça é grande de verificar cercas. Então é bom sempre, ou se a gente não tem uma pessoa super competente, a gente estar verificando, porque as pessoas não amam seus animais como você ama. Então tem que estar sempre atenta a isso. Então, continuando, né, eu estou falando tudo isso porque a gente aqui em zona rural, a gente não pode confiar nas pessoas, né? Não é mais como antigamente, no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó, você é filho de quem? Você é não sei o quê, ele é gente boa, trabalha anos comigo, ou aqueles garotos novos, né, que participavam da família e aprendiam uma profissão e tal. Então você não pode confiar, você não pode vir para a zona rural com o coração aberto e pensar que todo mundo está mal de vida, porque na maioria das vezes eles estão até melhores do que você, que vive aí na cidade, em zona urbana, etc. Então, eu estou falando porque até pessoas que têm restaurantes aqui e tal, eu me lembro, eu agora há pouco tempo me ausentei durante alguns dias, né? Alguns meses atrás me ausentei e tinha uma menina aqui que ficou aqui dando comida para os cavalos, né? Você sabe que quando eu cheguei, tinha, como é que chama? Tinha um cavalo ou uma égua de um dos donos do restaurante que estava no meu pasto, ali do outro lado, sabe? Que estava no meu pasto e estava pastando. Aí eu falei assim, o que aquela égua está fazendo lá, né? E aí, rapidinho, ele chegou de jipe, né? Não, ele não chegou de jipe, perdão. Ele tem um jipe para vender, eu tô confundindo aqui. Ele chegou tal e ele levou o cavalo. Aí eu até perguntei para mim, o que aquele cavalo está fazendo lá? É bom que era do outro lado da cerca, né? E ele teria dificuldade para passar para cá. Mas estava pastando ali. Quer dizer, ele sabia que eu não estava na cidade, então ele foi lá e botou o cavalo dele para pastar. Ele tem pasto, tem tudo, etc, né? Mas devia estar mais verde ali, ou ter o suficiente, e ele levou sabendo que eu não estava por aqui. Então, é muito difícil você confiar nas pessoas. E eu digo isso porque se o cavalo desse rapaz entrou aqui, não foi por acaso, tá entendendo? Eles às vezes de noite ainda talvez deixou entrar. Eu espero que não, eu tenho absoluta certeza. Mas quando eu cheguei aqui, as pessoas tinha até vaca que entrava aqui à noite, eles abriam a cerca e tinham vacas que entravam aqui no meu pasto, e 3 ou 4 vacas para pastar, porque eu já fiz isso em outro vídeo. Nada é seu, tudo é nosso, tá entendendo? Eles não têm respeito, eles não perguntam, eles não pedem, nada disso, né? Então, é preciso ter muito cuidado, você tem que ter cuidado com empregados, né? Porque eles dizem que já consertaram e, não, mas a cerca tá boa, e a cerca não tá boa. Por isso que depois de um tempo, eu quando cheguei aqui, eu vi aqui alguns patrões, eles faziam tudo novo. Eu falei, gente, as pessoas não recuperam nada, né? Não recuperam o morão, não recuperam isso, não recuperam aquilo. Por quê? Por causa disso. Quando eles vão fazer uma obra, eles colocam tudo novo, para que não haja problema, para que a pessoa não possa dizer, rompeu porque estava velho. Não, rompeu porque você deixou, o cavalo rompeu, né, como eles chamam aqui, o cavalo atravessou a cerca
porque você deixou. Então a gente tem que ter cuidado porque eles não respeitam. E outra coisa, eu assim, para mim, eles não respeitam mulheres, realmente não respeitam mesmo. Quando é um cara tal e vai falar alguma coisa com eles, rapidinho eles já resolvem que eles têm medo, né? Que o cara conheça outras pessoas, eles vão levar uma surra, uma coisa assim. Quando é mulher, só te resta a polícia, né? Então só te resta a delegacia. Então, tem que ter cuidado porque nem sempre tudo que eles contam é verdade e acabam prejudicando você. Graças a Deus, nesse caso, o cavalo ficou ali, tadinho. Ele parecia até que conhecia todo mundo, ninguém fez nada com ele. Ele entrou ali numa na espinha, né, e ficou ali. E todo mundo ficou ninguém agrediu, nada não. Então, são essas pequenas coisas. Em zona rural, a gente tem que ficar esperto. Olá pessoal, bom dia. Hoje é domingo, né? Dia 1º de agosto. E eu cheguei aqui às 7 horas da manhã, são 7h30 agora. E por quê? Porque identificamos que há um pedaço lá em cima que está indo para o vizinho, esse vizinho que tem a horta, né? E que é onde estão passando os cavalos, né? Então tem que subir com mais ou menos 6 morões, o que dá em torno de 12 metros, quer dizer, é um espaço considerável. Né? Com 6 morões a pessoa resolve. Então ontem eu tive que comprar arame, às pressas, comprei arame, comprei mais grampo de cerca e seu Wilson não subiu para fazer o serviço porque, como eu falei, ele vai fazer uma próxima cirurgia agora na terça-feira. Então eu tive que acionar um rapaz que já trabalhou para mim, né? O Binho, que fez essa parte aqui do estábulo, né? Essa parte de madeira, e ele trabalha numa fazenda, né? Então eu liguei para ele e perguntei se ele podia vir resolver o problema da cerca para mim. Então ele chegou aqui 7 horas da manhã e seu Wilson não está aqui. Quer dizer, seu Wilson levou uma das cavadeiras de ferro que o rapaz precisa para socar lá em cima, porque você tem 2 tipos de cavadeira, né? Você tem uma que faz o buraco, né? E aí você coloca o morão, e você tem uma outra que soca, né? Que é para a terra ficar dura e prender o morão e dar estabilidade. E acabou que ele está sem isso aí e está sem facão também. Então, aqueles probleminhas básicos. Eu já tive várias coisas aqui dentro e na época eu não tinha câmera, então ferramentas minhas foram roubadas e coisas assim. Então agora eu deixo cada um traz a sua ferramenta, porque é melhor. Eles nem sempre sabem lidar com a sua ferramenta, quebram cabo, quebram uma série de coisas. Como da outra vez eu dei um martelo e me trouxeram um martelo sem cabo, né? Porque não resistiu ao trabalho. Então eu tô rindo aqui agora, mas são coisas que você vai aprendendo com essas pessoas de zona rural. Cada um tem seu material, eles trazem. Quem é profissional mesmo tem as suas coisas em casa, sabe? Tem a sua foice, tem seu enxadão, tem tudo. Eles têm as coisas deles para trabalhar, né? Quem não que é um quebra-galho, aí que você ainda vai fornecer alguma coisa, né? E geralmente você sai no prejuízo, então não vale a pena. Então, para vocês verem, né, ainda tem mais esse problema da cerca que não foi bem vista lá em cima pelo seu Wilson. As pessoas têm também
um relacionamento com vizinhos e tal, e às vezes ficam fazendo corpo mole para consertar alguma coisa. Olha, são vários problemas que você tem que lidar, então você tem que ser muito firme, sabe? Saber exatamente o que você quer, como é que é a área, tudo você tem que minuciosamente fazer esse planejamento, né? Porque não é uma coisa assim, fácil você lidar sempre com essas pessoas, né? E são pessoas complicadas e mesmo você pagando, elas são complicadas, elas dão um jeito de armar para cima de você e você acaba no prejuízo. Você tem que estar esperto, porque senão você acaba no prejuízo. E agora, com essa nova cirurgia do seu Wilson, mas agora parece que é uma coisa pequena, ele vai fazer um consultório, vai durar em torno de 1 hora só, é uma coisa rápida, não vai ter anestesia geral, nada disso. Então, a gente já fica mais tranquila, né? O rapaz subiu agora com 2 morões e a cavadeira, né? Então, ali, como vocês sabem, eu coloquei aqui nessa parte aqui, ó. Eu coloquei nessa parte Não, eu parei aqui porque eu tô vendo que o cavalo tá lambendo a mão dele. Eu vou olhar depois se tem alguma coisa, sabe? Que ontem o Snow ficou aqui dentro, né? Aqui o Snow. O Snow ficou aqui dentro e o resto do pessoal não. Então ali tem os morões, eu tenho 4 morões novos e com um eucalipto grande a gente vai já resolver o problema. Então é isso. Você sempre tem que ter pessoas para trabalhar. Não fique com uma pessoa só, porque essas pessoas, elas acabam, às vezes, não querem fazer ou não podem fazer, e aí a gente fica com todos esses problemas que vocês já puderam ouvir através dos meus vídeos, né? Então, zona rural é isso aí. Existem bons profissionais, sim, mas tem que saber lidar com eles e é complicado, sabe? Complicado mesmo. Mas vamos ver, Binho está subindo agora, já subiu com 2 morões, ele agora vai subir com mais 2 e, se Deus quiser, pelo menos a gente vai fechar lá em cima para que os cavalos não desçam, né, para a pista do outro lado do morro, né? Então é isso aí, tá? É o que eu queria passar hoje para vocês e vamos aguardar a finalização desta cerca. Aqui está o Snow não quis sair daqui ontem, já era meio-dia, ele não queria sair, ele ficou aqui dentro, não foi, Snow? Hein? Hein, bonitão? Hein? Ele ficou aqui, né, filho? Pronto. Aí, isso aí, entendeu? O rapaz está lá em cima, Binho, e seu Wilson até agora não apareceu aqui, tá com a cavadeira de ferro, e é isso, entendeu? A gente vai levando tudo que a gente pode, né? Você vê, hoje como eu cheguei mais cedo, só alguns cavalos estão aqui embaixo. Olha quem ainda está lá em cima, Shalom e Noah estão lá em cima ainda, cadê eles? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, seu Wilson. Oi, seu Wilson. O senhor trouxe a cavadeira de ferro? Pois é, vai ter que buscar. O Binho tá aí, ele subiu
Ele subiu, chegou aqui 7 horas. Eu estava aqui 7 horas em ponto e ele chegou com a moto. E ele já subiu. Já veio cedo. Ah, claro, porque ele marcou comigo. Mas o seu Wilson? Porque tinha 5 horas ontem. Seu Wilson, se o senhor tiver. Para que o senhor tem celular se o senhor não usa? Você quer saber onde é? Ele procurou. Ele já foi lá em cima, botou? Já tá lá em cima, já desceu agora, levou mais 2 morões. Aí levou a cavadeira vermelha, né? Vou levar de ferro, lá buscar de ferro. Agora tem que pegar de ferro e ele não tem... Eu tenho martelo. Não, foice, ele ficou lá porque ele falou, tem que dar uma limpeza aqui, mas eu não tenho foice. Ele sabe que é a segunda cerca, sabe? Ele sabe que a segunda cerca, um vão enorme lá, que dá para Paulinho. Pega uma foice para dar uma limpeza. Isso. Martelo, ok? Então vai, porque ele vai descer de novo e aí vão subir mais 2. Ele subiu 4 morões já. Agora só para conferir onde esse aqui, tá onde é. Tá, então você vai buscar o material, né? Você vê. A seu Wilson aqui. Tá chegando agora. Aí quer dizer, não trouxe o material. É assim, entendeu? Eu já conheço tudo dessas pessoas. É sempre assim, o pessoal não trouxe isso, não trouxe aquilo, ainda vai em casa buscar. Tem que ser o Wilson organizado, mas quando ele não quer fazer as coisas, ele é como qualquer pessoa, né? Aqui seu Wilson já trouxe o par de botas, né? Foi em casa buscar o restante do material, né? Quer dizer, é isso aí, entendeu? Eu vou ter que ir daqui a pouco, não vou nem poder ficar esperando eles aqui. Aqui está então a cerca finalizada, né? Como vocês podem ver, é um tamanho considerável, né? Onde os cavalos estavam passando e ninguém viu, ninguém entendeu.